Uniclac. Fala galera, continuando a nossa brincadeira, vamos colocar em prática todo o conteúdo que a gente acabou de ver agora há pouco, tá? Então olha aqui, ó. Primeira questão. A filmagem da cena foi coordenada pelo diretor. A expressão destacada é sintaticamente um complemento nominal. Vamos ver se isso daqui está certo ou errado. Então vamos lá. Da cena está ligado à filmagem. Você já sabe que é o ato de filmar, portanto é um substantivo abstrato. Se está ligado a um substantivo abstrato, eu preciso ver se o termo está praticando ou sofrendo ação. E aí olha como é que é simples. A cena, por um acaso, ela pratica a ação de filmar ou ela é filmada? Ela é filmada. Então é paciente, portanto aqui é realmente um complemento nominal e o gabarito está certo. Agora, se eu tivesse colocado a filmagem do cinegrafista, a filmagem do cinegrafista foi coordenada pelo diretor. Do cinegrafista estaria ligado à filmagem, que é substantivo abstrato. Só que agora, diferentemente da frase original, o cinegrafista não estaria sendo filmado. Ele estaria praticando a ação de filmar. Portanto, seria agente e seria o que a gente chama de adjunto adnominal. E aqui, gente, só para tranquilizar vocês. Quando a gente faz questões, o objetivo da questão, no nosso curso aqui de teoria, é só ou aprofundar, em alguns momentos, certos conceitos que não estavam ainda bem consolidados na hora que a gente fez a pequena explanação teórica, ou apenas massificar aquilo que a gente já tinha até esmiuçado bem na explanação teórica. Então, não importa se você vai fazer uma questão de certo ou errado ou uma questão de alternativas ABCD ou ABCDE. O conceito da questão é um conceito gramatical e a forma como a gente executa é para entendimento. Então, eu estou fazendo essa questão aqui, eu só estou preparado, por exemplo, para o Sebrasp ou para a Quadrix? Não, você está preparado para qualquer banca, porque você está entendendo a língua portuguesa. Estou fazendo questões só de múltipla escolha. Então, eu consigo fazer uma prova da SES Gran Rio, mas não consigo fazer uma prova do Sebrasp? Claro que consegue, caramba, porque o conceito gramatical não muda, o formato muda. E é por isso que eu sempre friso, você precisa entender a língua portuguesa. Não importa se você vai fazer concurso para magistério, para segurança pública, para tribunal, para a banca Sebrasp, para a banca FCC, para a banca FGV, não importa. Você tem que entender a língua portuguesa. Quando aparece aqui alguma divergência gramatical de banca para banca ou de gramático para gramática, eu não mostro para você, então pronto, acabou. Você vai ficar preparado para encarar qualquer coisa, tá? Então olha aqui, ó, olha a próxima. A Justiça mantém o projeto Justiça Eleitoral na escola. A expressão destacada complementa a forma verbal mantém. Nós batemos um papo sobre isso. Lembra que eu disse, ó, se um elemento completa o sentido do verbo, complementa o sentido do verbo ou simplesmente funciona como complemento verbal, o que que a gente tem ali? Um objeto. Então vamos fazer essa análise. Olha aqui, ó. Tá, a forma verbal mantém. Quem é o sujeito? A Justiça. E nesse contexto, quem mantém, mantém alguma coisa. É, portanto, um verbo transitivo direto. E tudo que está destacado é o que a gente chama de objeto direto. Então, aqui, funciona, então, como complemento verbal. Completa a forma verbal mantém? Completa, então, gabarito certo. Qual é a grande pegadinha aqui da questão? É o na escola. Porque ele esperava que o candidato pensasse assim, mas espera aí, o na escola é uma adjunta adverbial de lugar, então não faz parte do complemento verbal. Haveria essa possibilidade? Haveria. Então vamos lá. Veja que aqui, justiça, eleitoral e escola são palavras grafadas com letras maiúsculas. Por quê? Porque são o nome do projeto. Dentro deste objeto direto, o núcleo do objeto é a palavra projeto, que foi um substantivo utilizado de forma genérica e especificado com a expressão que vem depois, justiça eleitoral na escola. Tudo isso que aparece depois, o justiça eleitoral na escola,
Não é o nome do projeto? Então, é o que a gente chama de aposto nominativo, que está dentro deste objeto direto. Agora, se o cara tivesse feito assim, ó, a justiça mantém o projeto justiça eleitoral na escola. Veja que eu mudei, hein? Agora eu mantive o justiça e o eleitoral com letras maiúsculas, só que a palavra escola apareceu com letra minúscula. Então, esse na escola aqui não faz mais parte do objeto direto. Esse na escola aqui seria um adjunto adverbial de lugar. Aí, se a banca, por exemplo, tivesse destacado tudo isso aqui agora, dizendo que estaria completando o sentido do verbo, complementando o sentido do verbo, ou simplesmente é um complemento verbal, seria uma pegadinha. E estaria errado. Porque o que completa o sentido do verbo é o objeto, seja ele direto ou indireto. Entenderam a malícia aqui da parada? Então, como escola também está grafada com letra maiúscula, faz parte do objeto direto e o gabarito da questão é certo. Vamos para a próxima. João disse para Maria: o fumo lhe é prejudicial. O vocábulo lhe é um objeto indireto. Nossa, essa daqui é interessantíssima. O vocábulo lhe, galera, pode em concurso assumir 3 funções sintáticas. Ou ele é um objeto indireto, ou ele é um adjunto adnominal, ou ele é um complemento nominal. Quando é que ele vai ser um objeto indireto? Quando ele estiver ligado a um verbo. E claro, não é um verbo qualquer, é um verbo transitivo indireto ou um verbo transitivo direto e indireto. E é interessante salientar que aqui a preposição que estará implícita será a preposição a, porque este lhe corresponde à estrutura a ele ou a ela, assim como lhes corresponde à estrutura a eles ou a elas. Agora, quando vai ser um adjunto adnominal? Quando estiver ligada a um substantivo. E a preposição que vai aparecer aqui não vai ser mais a preposição a, vai ser a preposição de, que é uma preposição que pode indicar posse, como vocês já perceberam. E quando nós vamos ter um complemento nominal? Quando este lhe estiver ligado a um adjetivo. E a preposição que vai entrar aqui, obviamente, vai ser a preposição a de novo. Ah, mas e agora? Como é que eu não vou confundir o objeto indireto com o complemento nominal? Ora, por um motivo muito simples. O objeto indireto está ligado a verbo e o complemento nominal vai estar ligado a um adjetivo. Então, vamos lá. Se eu colocar assim, ó, dei-lhe flores. Imagine o lhe sempre como Maria, tá? Dei flores a Maria, dei flores para Maria. Então, neste momento, veja que o lhe está atrelado ao verbo. A esse verbo que é bitransitivo, quem dá alguma coisa a alguém. É um verbo transitivo direto e indireto. O que eu dei, flores, é o objeto direto. E a quem? A Maria, a ela, seria o objeto indireto. Agora, se eu colocar assim, ó, roubei-lhe um beijo. Sempre pensando no lhe como Maria. Como é que eu colocaria a frase trocando o pronome pelo substantivo Maria? Eu colocaria, roubei um beijo da Maria. Aí alguns candidatos marcariam ainda objeto indireto, porque eles passaram a vida inteira aprendendo que o lhe é um objeto indireto. E eles ainda iam pensar assim, mas espera aí, quem rouba, rouba alguma coisa de alguém, ó, tá vendo? Tá pedindo 2 complementos, é verbo transitivo direto e indireto. Não, calma aí. Na hora em que você me diz que quem rouba, rouba alguma coisa de alguém, você só confirma que este verbo é transitivo direto. Ué, mas como assim, Sidney?
Quem rouba, rouba alguma coisa de alguém. Ó, falei duas paradas aí. Mas esse de alguém tá ligado ao verbo ou tá ligado à coisa? Tá ligado à coisa. Quando eu digo roubei um beijo da Maria não tá ligado a roubei. Da Maria tá ligado a beijo, porque é o beijo dela. Olha o valor de posse aí. Então o lhe que aqui aparece, ele tá ligado, na verdade, a beijo. E beijo é o quê? Substantivo. Então o lhe que aqui aparece é uma adjunta adnominal. Agora, na nossa frase em questão, veja aí, ó. João disse para Maria, o fumo lhe é prejudicial. Imagina este lhe que está evitando a repetição de Maria. O fumo é prejudicial a Maria. O fumo é prejudicial a ela. Este lhe, então, está ligado a qual palavra? Prejudicial. Qual é a classe gramatical da palavra prejudicial? É adjetivo. E se está ligado a um adjetivo, então este lhe assume a função de complemento nominal e não de objeto indireto. Portanto, o gabarito aqui está errado. Próxima. Na semana passada, a polícia prendeu 2 traficantes de drogas. O termo destacado funciona como complemento verbal. Sim, ó. Veja que aqui a gente tem a forma verbal prendeu. Polícia, a polícia, né, no caso, é sujeito. Na semana passada é um adjunto adverbial de tempo deslocado. E nesse contexto, quem prende, prende alguém. É verbo transitivo direto. E 2 traficantes de drogas é um objeto que? Direto. Veja que aqui, traficantes é o núcleo deste objeto direto. Este numeral 2 está junto do nome traficante, vai ser sintaticamente um adjunto adnominal. E o de drogas, que é uma locução adjetiva, está caracterizando os traficantes, não está? Traficante não é um substantivo concreto? Então aqui também é o quê? Um adjunto adnominal. Então tudo isso é um grandíssimo objeto direto, é um grandíssimo complemento verbal, portanto gabarito certo. Próximo aqui. Nós temos um poeminha do Carlos Drummond de Andrade. E agora, José? A festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu, a noite esfriou. Em relação aos verbos destacados, pode-se afirmar que vamos avaliar a primeira alternativa para entender o que a questão de fato está querendo. Os verbos são todos transitivos diretos e estão no pretérito imperfeito. Portanto, a questão vai trabalhar sobre a transitividade e sobre o tempo e o modo verbal. Olha como é que ficou fácil para a gente. Não apareceram os complementos. Quando aparece algum complemento depois, até dificulta a vida do candidato. Mas a gente sabe muito bem, se eu consigo retirar aquele complemento, é porque o verbo é intransitivo. Se eu não consigo retirar, é porque aquele verbo é transitivo. Aqui nem apareceram os complementos. Então, já percebi que todos os verbos são intransitivos. A festa acabou, já acabou. Eu entendi. A luz apagou, já entendi. E perceba que todos estão no passado. É um pretérito. E é um passado completamente realizado. Portanto, é um pretérito perfeito do indicativo. A festa acabou, já acabou. Acabou. Então, é passado completamente realizado. Verbos intransitivos e são verbos no pretérito perfeito do indicativo. Diante disso, o gabarito é a letra D de dromedário. Todos os verbos destacados são intransitivos e estão no pretérito perfeito, para ser mais específico ainda, no pretérito perfeito do indicativo. Agora, na continuidade, veja aqui o gabaritinho. E agora a gente cai para dentro da regência. Olha a observação 1. Nem sempre um verbo e seu nome derivado tem a mesma regência. Então vamos lá. Primeiro exemplo aqui. Gostamos de arte. Então o verbo gostar, ele exige a preposição de. Quem gosta, gosta de alguma coisa. Agora aqui, ó, temos gosto pelas artes. Quem tem gosto por alguma coisa. O pelas é a contração da preposição por, mais o artigo as, tá? Então a gente viu que são diferentes. Agora, segundo exemplo.
necessitamos de amor. Quem necessita, necessita de alguma coisa. E temos necessidade de amor. Se tem necessidade de alguma coisa. Então, aqui agora, bateu, foi igual. E aí, turma, aqui a gente tem um quadrinho da regência nominal. A verdade é que o mais perigoso da regência nominal a gente já viu. Porque regência nominal a gente manda bem, por incrível que pareça. Eu acerto quais são as preposições exigidas pelo nome. E não sou eu, Sidney. É qualquer um. Qualquer falante comum da língua portuguesa. Você também acerta. Então, naturalmente, a gente acerta. E aí, pensando nisso, é que o avaliador começa a cobrar aquelas funções sintáticas de complemento nominal e de adjunta de nominal. É por isso. Ah, tá sabendo? Então, vou tentar te derrubar. Agora, na regência verbal é que o bicho pega. Mas calma aí. Daqui a pouco eu volto à regência verbal. Então, olha aqui. Essa é a lista dos principais nomes e das preposições atreladas a esses nomes que caem na prova. Então, acessível a, acostumado a, acostumado com, alheio a, alusão a, atenção para, benéfico para, cuidadoso com, estranho a, favorável a, fiel a, grato a, hábil em, junto a, junto de, leal a, natural de, necessário a, necessidade de, nocivo a, prejudicial a. Aqui, ó, no nocivo a e no prejudicial a, dá para inserir a preposição para, tá? Nocivo à saúde, nocivo para a saúde. Prejudicial à saúde, prejudicial para a saúde. Dá para inserir a preposição para também. Então, ó, próprio de, próprio para, próximo a, próximo de, respeito por, sensível a e simpatia por. São as principais. E aí vocês estão vendo, são poucos nomes e são poucas preposições. Agora, quando a gente joga para os verbos, aí é que o bicho pega, galera. Por quê? Porque nós temos 11 mil verbos e ninguém domina. Você não domina, mas eu não domino não, tá? E o Bechara também não domina não. Ninguém domina 11 mil verbos. Mas, para nossa sorte, nas provas de concurso público, de modo geral, caem cerca de 20 verbos. Então, caramba, diminuiu demais. Agora a gente tem a obrigação. E essa listinha está aqui, ó. Os principais verbos cobrados em prova estão aqui. Só que agora eu vou mostrar para vocês em alguns verbos pontuais, porque eles já foram cobrados de forma diferente em provas, algumas peculiaridades da tal gramática não ortodoxa, tá? E aí o que você vai fazer? Gerar a chave. Pô, mas Sidoca, por que tu tá me dando essa informação? Caraca, isso é ouro. Ouro. Ah, mas eu não vou encarar essa banca não. Mas um dia pode encarar. E conhecimento nunca é demais. Aí você quer o quê? Ah, eu estou encarando tal banca hoje, estou fazendo tal curso hoje. Ih, vou ter que encarar uma outra banca. Ah, então vou ter que pagar para fazer um outro curso de qualquer forma, porque é completamente diferente a gramática do outro curso. Não é. A gramática da outra prova não é. É quase igual, às vezes igual. E quando muda, muda uma coisinha ou outra. Eu já vou te apresentar aqui, para você não precisar ficar fazendo toda hora um curso de português diferente. Não, pronto. Agora, quer fazer um mais aprofundado, você precisa de um mais aprofundado, aí são outros 500. Mas aqui é objetivo. Eu vou te dar um suporte para você conseguir caminhar. Tá tranquilo? Agora, Sidoca, minha lacuna é enorme, é assustadoramente enorme. Poxa, eu sinto que eu vou precisar. Aí beleza, aí você troca uma ideia comigo, né, inbox e a gente conversa para eu te dar um direcionamento melhor. Mas se você já tem uma boa base, tá só parando as arestas, eu já tô aqui te dando as informações necessárias. Então vem aqui comigo, ó. Primeiro verbinho que a gente vai trabalhar é o verbo agradar. Então eu quero começar a trabalhar o verbo agradar com a telinha em branco. Basicamente, o que a gente aprende na escola? Que o verbo agradar tem duas nuances. Ou ele é verbo transitivo direto, ou ele é um verbo transitivo indireto regido pela preposição a. Quando é que ele vai ser um verbo transitivo direto? Quando ele estiver no sentido de acariciar. E quando é que ele vai ser um verbo transitivo indireto regido pela preposição a? Quando ele estiver no sentido de satisfazer. Então vamos analisar isso aqui, ó. Se eu colocar a seguinte frase: não é bom agradar
demais as crianças. Demais as crianças. Se eu deixar deste jeito aqui, ó, veja, eu tenho a forma verbal e o complemento dessa forma verbal é a expressão as crianças. Diz para mim, esse complemento tem ou não preposição? Não, não tem preposição. E por que eu sei? Ora, porque não tem um acento grave indicativo do fenômeno da crase. Pois se tivesse ali o acento grave, haveria a preposição a mais o artigo as. Como não tem a fusão, como não tem o acento grave, este verbo é transitivo direto e as crianças é o quê? É um objeto direto. E isso apareceu em qual sentido, então? No sentido de acariciar. Então, estou diante de que tipo de gente? Estou diante de um possível pedófilo, porque ele está acariciando demais as crianças. E aí está vendo como é importante o domínio da gramática para uma produção textual? Uma vírgula pode mudar o sentido, mas uma preposição também pode, um acentozinho aqui pode, ó. A ausência da preposição a nos fez ficar diante de um pedófilo. Agora, e se eu colocasse assim, ó? Se eu colocasse não é bom agradar demais as crianças. Só que agora, ó, com crase. Se tem esse acento grave ali que indica o fenômeno da crase, está mostrando que aqui, ó, tem o a preposição e o as artigo. Então, essa estrutura as crianças está preposicionada. Portanto, o verbo é transitivo indireto, regido pela preposição a, e as crianças é um objeto indireto. E eu utilizei em qual sentido? No sentido de satisfazer. E agora, eu estou diante de que tipo de gente, provavelmente? Ora, de um pai babão, de um pai zeloso, de um pai que gosta de agradar, de mimar demais os filhos. Nas duas perspectivas, de acordo aí com os conhecimentos pedagógicos dos pediatras, dos pedagogos, realmente não é bom agradar demais as crianças, porque elas podem ficar mimadas. Só que aí, ó, tá vendo o panorama, como muda o sentido? Então, a troca de uma estrutura pela outra promove prejuízo gramatical? Não, as duas frases estão corretas, de acordo com o padrão culto da língua, mas alterou o sentido. Na primeira, um pedófilo, na segunda, um pai que é zeloso demais. Só que aí, ó, duas bancas já trabalharam isso diferente. O Sebrasp claramente e a FCC talvez seja a banca mais justa nesse critério. A FCC adota toda a visão do Celso Pedro Luft. O Sebrasp não adota toda, adota em alguns verbos pontuais. Então, na minha opinião, o Sebrasp, inclusive, é mais traiçoeiro, porque você tem que saber quais são os verbos. E eu vou te mostrar aqui. O agradar é um deles. Então, para o tal do Celso Pedro Luft, o verbo agradar, no sentido de satisfazer, além de ser um verbo transitivo indireto regido pela preposição a, também pode ser um verbo transitivo direto. Opa! Olha o que vai acontecer aqui então. Então, eu vou colocar frases 1 e 2. Significa que a frase 2, ela tem um sentido muito claro para a banca Sebrasp. Nós estamos aqui diante de um pai que mima os filhos. Mas a frase 1 fica ambígua, porque agora eu não sei mais se está no sentido de satisfazer ou se está no sentido de acariciar. E como é que eu vou resolver então este problema? Eu vou ter que voltar ao texto para ver qual é a relação que existe entre este adulto e as crianças. Se é uma relação de cuidado, de carinho, de afeto, de amor, só coisa boa, ora, é um pai que está mimando os filhos. Então, empregado no sentido de satisfazer. Agora, se você volta ao texto e vê que é uma relação de abuso, de violência, de maus tratos, um horror, aí você está diante de quê? De um pedófilo. Agora, como é que a banca pode cobrar isso facilmente? Reescritura. E aí o Sebrasp é traiçoeiro. Porque se fosse uma outra banca, a troca de uma estrutura pela outra não promoveria prejuízo gramatical, mas alteraria o sentido.
para o SEBRASP, além de não ter prejuízo gramatical, também não vai ter o quê? Alteração de sentido. Então, anote isso daqui, porque é uma visão do Celso Pedro Luft. Então, se tem um camarada que você precisa odiar, é o Celso Pedro Luft, tá? Não sou eu não, tá? Eu não inventei essa parada, não. Eu nem concordo com essa parada aqui do Celso Pedro Luft. Eu só tô te mostrando para você não ficar de calça arriada diante de uma pegadinha na prova, tá? Então, ó, continuando aqui, ó, veja o exemplo que a gente tem da visão tradicional, ó. Não é bom agradar demais as crianças, verbo transitivo direto, e as crianças aqui é objeto direto. Você já sabe que para o SEBRASP poderia ser também no sentido de satisfazer, e agora bem claramente no sentido de satisfazer, de causar agrado, tem que ter a preposição a, e a gente vai classificar como verbo transitivo indireto. Então, ó, o sítio agradou ao fazendeiro. Está satisfazendo, o verbo é transitivo indireto, e ao fazendeiro é um objeto indireto. E este chapéu lhe agradará, ou seja, vai te satisfazer, o verbo é transitivo indireto, e este lhe aqui vai ser um objeto indireto. Continuando, verbo aspirar. Aqui não tem caô não, tá? Então aqui é tranquilo. Então o que a gente aprende? Que o verbo aspirar basicamente tem duas classificações. Ou ele é verbo transitivo direto, ou ele é verbo transitivo indireto regido pela preposição a. Quando ele é um verbo transitivo direto, quando ele estiver no sentido de cheirar, de sorver, de respirar. Então eu coloco aqui, ó, Maradona aspirou o ar puro da montanha, ó. Maradona aspirou o ar puro da montanha, ele respirou, ele cheirou. Então aqui é um verbo transitivo direto e o ar puro da montanha, tudo isso é o quê? É um objeto direto. Mas, Sidney, como seria no sentido de sorver? Eu coloco assim, ó, o papel toalha aspirou a gordura do fogão. Neste momento, é no sentido de sorver. É um verbo transitivo direto. E a gordura do fogão vai ser o quê? Um objeto direto, que tem como núcleo gordura e do fogão um adjunto adnominal. Agora, se for no sentido de almejar, de pretender, de desejar, de objetivar, é o que a gente chama de verbo transitivo indireto regido pela preposição a. Então eu coloco aqui, ó, aspirava ao cargo de promotor de vendas. Está desejando isso, não está respirando. Então é verbo transitivo indireto e ao cargo de promotor de vendas, isso é um grandíssimo objeto indireto. Próximo verbinho que a gente vai ver aqui, ó, verbo assistir. Este camaradinho aqui merece uma atenção mais redobrada. Então vamos lá. O verbo assistir, ele a priori ou vai ser transitivo indireto, regido, aliás, ou verbo transitivo direto, ou verbo transitivo indireto regido pela preposição a, ou verbo intransitivo. Essa é a visão básica que a gente tem. Quando é que ele vai ser verbo transitivo direto? Quando ele estiver no sentido de ajudar. Quando é que ele vai ser um verbo transitivo indireto regido pela preposição a? Aí em duas situações. Ou no sentido de presenciar, de ver, ou no sentido de pertencer. E quando é que vai ser um verbo intransitivo? Quando estiver, ó, no sentido de morar. Então, estas são as possibilidades. Vamos colocar aqui um exemplozinho para a gente entender como é que funciona. Se eu colocar assim, ó, o médico assistiu o paciente. Como é que eu vou classificar o verbo aqui? Eu vou pensar nos sentidos. Detalhe, eu acho que você já percebeu que aqui a gente está trabalhando semântica, morfologia e sintaxe. Eu estou olhando para um verbo, quero classificar de acordo com a sintaxe, o verbo, se é transitivo direto, intransitivo, esse tipo de coisa, para ver quais são os tipos de complementos.
e para isso eu dependo do sentido. Então, morfologia, semântica e sintaxe sempre caminhando juntas aqui. Agora, para fazer essa dinâmica aqui, eu vou deixar para fazer no próximo bloco, tá? Então, galera, até daqui a pouco a gente volta, tá? Clique lá.